Estão me ouvindo? Melhorou, né? Não é fácil cuidar do Pedro, não. Estava ali me amassando todo, puxando minha orelha, e aí às vezes você tem que dar um biscoito para acalmar ele. Não é fácil. Bom, muitos não me conhecem, mas eu estudei no Seminário do Sul, lá no Rio de Janeiro, na Tijuca. Não estou à frente de nenhuma igreja, sou membro aqui da igreja, fazendo parte aqui dessa comunidade aqui, junto com os irmãos. E eu confesso que você fazer um sermão não é uma coisa simples assim, né? Porque você tem muitos ouvintes, né? E com alguns critérios, até de julgamento. Então, por favor, irmãos, não diminua o grau de exigência, tá? Pelo pobre servo que está aqui à frente. E um dia eu chego lá a pregar a altura, né? Dos pastores que já há muito tempo vêm com suas experiências e compartilhando, né? Da sua fé e da sua experiência com Deus. O texto, cantamos um belíssimo cântico agora, né? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Muito lindo mesmo. E essa é a reflexão da manhã. É a reflexão de todos nós. E eu escolhi aqui esse texto, fiz algumas mudanças no caminho, porque você é muito tentado, né? À medida que você vai preparando o sermão, você é tentado a mudar, a sair daquela linha, e eu tive que fazer algumas mudanças aqui. Então eu convido os irmãos a abrirem aí suas Bíblias, né? Para lermos o texto que se encontra no livro de Mateus, capítulo 6. Já lemos parte do texto agora há pouco. E eu convido que você abra aí no capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 24. Todos acharam? Capítulo 6, Mateus, a partir do versículo 24, diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã,
pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome nesta manhã, Senhor, gratos pela vida, gratos pelo Teu amor para conosco. Obrigado, Senhor, por esta palavra lida. E que o Senhor nos ajude, ó Deus, com esta mensagem, que ela de fato possa vir ao encontro de todos nós, que tanto necessitamos entender a Tua mensagem. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Reino de Deus. Lá no grego, no original, reino de Deus, ele tem um significado naquele contexto. E ele significa governo, o reino significa governo, domínio, poder real. Não sei muito a pronúncia de grego, não seguia esse caminho do grego e do hebraico, que são as línguas originais das Escrituras, mas basileias, né? Basileia é o termo usado no grego. E reino de Deus, no contexto de Jesus, não era novidade, porque o Antigo Testamento já tratava do reino. Ele já tratava do reino de Deus. Eu busquei um texto lá em Daniel, lá no livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então Daniel já está falando aqui do reino de Deus, lá no Antigo Testamento. Só nos evangelhos, irmãos, existe... Eu estava procurando, existe mais de 50 registros, só nos evangelhos, mais de 50 registros com essa palavra reino, reino de Deus. E eu vou ler aqui só 50 versos. É brincadeira, não precisa dormir não. É brincadeira. Eu vou ler alguns textos aqui para a gente entender melhor sobre essa mensagem aqui. Por exemplo, lá no livro de Lucas, capítulo 1, está escrito assim: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Lá em Lucas, capítulo 21, 31, não precisa abrir sua Bíblia. Na parábola dos lavradores maus, Jesus disse assim: portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. E lá no livro de Marcos, separei alguns textos aqui também, diz assim, Jesus disse assim, no capítulo 6, no versículo 26, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. E no capítulo 10, no verso 25 de Marcos, disse Jesus: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E na sequência, separei mais outro verso, ainda no livro de Marcos, capítulo 11. Jesus disse aos discípulos: a vós outro vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. E o último aqui que eu selecionei do livro de Marcos, capítulo 10, verso 15. Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele, no reino. Irmãos, foi uma frustração judaica no século I. Os judeus já havia uma expectativa da vinda do Messias, mas essa expectativa da vinda do Messias, ela estava muito mais para um rei com características terrenas do que um rei
com característica celestial. Então, porque eles aguardavam de acordo com a profecia. E essa característica desse rei terreno, existia uma expectativa política, sim. Existia uma expectativa econômica, sim. Social. Naquele tempo, eles viviam sob o domínio do Império Romano e sob o jugo, do Império Romano. E o povo de Israel passou por muitos conflitos, muitas guerras, E lá no século I, eles não havia ali um governo próprio e viviam sob esse domínio. Então havia uma expectativa de que esse rei viria, mas para libertá-los, da escravidão de outros povos. E lá em Lucas, no capítulo 17, versículo 20, Jesus disse aos fariseus: não vem o reino de Deus com visível aparência. E no Evangelho de João, capítulo 18, verso 36, quando Jesus foi preso, disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Portanto, o reino encontra-se numa esfera espiritual, onde Deus governará soberanamente por toda a eternidade. É assim que nós entendemos o reino de Deus. É num plano espiritual, numa esfera espiritual, porque os seus valores não são os valores deste mundo. E aí eu separei aqui talvez um fundamento, porque muita gente quer entrar no reino de Deus. Se você perguntar para qualquer pessoa aí fora, ela vai dizer: eu quero fazer parte deste reino. Mas parece que existe aqui uma espécie de critério ou pré-requisito para você entrar no reino de Deus. E que é o fundamento para que você esteja lá. Crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 15, Jesus estava pregando na Galiléia e disse o seguinte: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E lá no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 5, num diálogo com Nicodemos, Jesus disse assim: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então é uma condição sine qua non crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você quer fazer parte deste reino. E aí Jesus disse aos discípulos para que não fizessem como os pagãos. Então, se a gente observar aqui, no verso 32 do texto que nós lemos aqui de Mateus, diz assim, porque os gentios, existem algumas traduções que tratam desse texto como pagãos. A palavra aqui se refere a pagãos, gentios, que seriam aqueles que não acreditavam nesse Deus das Escrituras. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aqui Jesus falou anteriormente: não se preocupe, não vos inquieteis com o que há de comer. Não vos inquieteis, porque essas pessoas que vivem nessa inquietude, na busca pela comida. Porque essas pessoas, os pagãos, eles não acreditavam, não conheciam o Deus que provê o alimento, o Deus das Escrituras. Eles não conheciam esse Deus que provê o alimento. E para esse Deus, isso é secundário. Isso é secundário. Jesus coloca em segundo plano. E aí, por que ele coloca em segundo plano? No versículo 25, ele diz aqui, lá na parte final do texto, versículo 25:
Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? É muito... Obrigado, irmão. Então isso fica em segundo plano, e aí depois Jesus chama a atenção lá no verso 26, né? Então não sejam como esses que não creem em mim, né? E que não creem em Deus, e que isso, a comida, não é o mais importante para Ele, para o Senhor que governa este reino. Não é. O mais importante... Aí ele faz uma comparação aqui, ele pede para os discípulos, observem as aves, no verso 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? As aves foram criadas para um propósito. Ela vai lá, ela pega todo o material que ela precisa para construir o ninho para o seu filhote, já está pronto. Aí ela sai em busca de comida, já está lá a comida dela. Ela volta. Não é assim? Já está pronto. Ela foi criada para aquele propósito. As aves, elas não são importantes para Deus. Claro que é. Tudo que foi criado é importante para Deus. Não é mais do que nós. É isso que Jesus está mostrando aos discípulos aqui. Irmãos, no reino de Deus não há lugar para inquietações ou preocupações com relação a estas coisas. A preocupação, o que haverei de comer. No reino não há espaço para isso. É preciso, para entendermos isso, é preciso crer em Jesus Cristo. As pessoas os pagãos, ou melhor, vamos falar no nosso contexto hoje, pagão ou gentil aqui é todo aquele que não crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Alguns vão até dizer aí, olha, eu creio na Bíblia, eu creio em Deus, mas ela tem um critério diferente para crer em Deus. Ela não consegue ver o que nós experimentamos em Cristo Jesus. Ela não consegue entender esses valores que Jesus deixou claro aqui no Novo Testamento. Elas não conseguem ver isso, por mais que ela diga, eu creio em Deus. Então, todo aquele que não crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é que anda inquieto e preocupado e em busca somente disso. E aí Jesus, então a gente precisa crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E aí Jesus coloca aqui, buscai o reino de Deus, no verso 33, buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Está muito bem definido aqui, estas coisas, esse tipo de preocupação, né? Isso será acrescentado. E Jesus dá uma pista do que faz o indivíduo não buscar o reino em primeiro lugar. Vejamos. Lá no verso 24, foi o primeiro que eu li, eu comecei lendo o versículo 24, e no finalzinho do versículo diz assim, não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E lá no capítulo 12 de Lucas, nós temos uma parábola de um homem rico que construiu a sua propriedade, né? Ele fez lá grandes celeiros, recolheu frutos e bens, né? E deixou lá estocado. E aí ele disse o seguinte, capítulos 12 do verso 13, no verso 13 de Lucas. Olha o que ele diz, depois que ele fez isso. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come
bebe. Descansa, come, bebe e regala-te. Ele disse no versículo 29 do capítulo 12 de Lucas. E olha o que Jesus respondeu para ele. Louco, esta noite pedirão a tua alma. Ou melhor, Deus respondeu a ele. Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Irmãos, eu fico pensando naquele diálogo do jovem rico. Como isso tem, desde a época de seminário, né? Várias linhas de entendimento lá daquele texto. Os irmãos devem conhecer esse encontro daquele jovem que chegou desesperado, né? Ele chegou desesperado, ajoelhou-se diante de Jesus, né? E perguntou o que precisava para entrar no reino de Deus. Aí Jesus perguntou: você cumpre os mandamentos? Não matarás e tal, né? Mencionou lá. Sim, tudo isso eu faço. E aí Jesus, fitando, né? O texto diz que Jesus fitando o olho, o amou e disse. Mas eu imagino que nesse encontro Jesus parou e deve ter olhado profundamente. Porque a gente lê o texto aqui numa sequência, né? Mas não é bem assim que acontece o fato histórico. Deve ter parado ali e não respondeu assim tão rápido, tão bruscamente, né? E Jesus disse para ele: só uma coisa te falta. Deve ter dado uma pausa aqui, né? Porque o texto coloca 2 pontos lá e deve ter dado uma pausa. E aquele jovem, imagino que deve ter dado uma expectativa ali, e eu acho que essa vai ser mole, essa vai ser fácil. Só falta isso. E aí Jesus continua: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Jesus está condenando aqui, e esse jovem deixou escapar. O texto diz que ele ficou triste, ele saiu triste. Triste aqui é uma coisa bem suave. Eu acredito que aquele jovem saiu profundamente deprimido, e depressão aguda, porque isso mostra, né? Ou mostrou lá a incapacidade dele de pegar esse tesouro que Jesus propôs aqui, tesouro no céu. Ele foi incapaz ali. Ele deixou escapar pelas mãos esse tesouro. Por quê? Ele estava tão apegado aos seus bens, mas tão apegado, e Jesus condena exatamente isso. É o apego. Não é o fato de você ter o bem. Ter o bem é consequência do seu trabalho, do seu labor, do dia a dia, das suas economias, né? Do seu planejamento de vida. Mas é o apego. Jesus condenou e faz esse contraste, né? Do apego. O apego às coisas celestes e o apego às coisas terrenas. E é uma característica distintiva daqueles que buscam por acúmulo de riquezas. Não pense você que é o mais rico economicamente, o que tem, não. Mas às vezes o que você tem pequeno, você é tão apegado àquilo, que o reino começa a escapar, assim como escapou das mãos daquele jovem. Ele começa a escapar. E o nosso tesouro no céu vai escapando.
como todo bom sermão precisa de uma aplicação, eu chamo de reflexão. Temos nós buscado o reino de Deus em primeiro lugar? Ah, irmãos, tem gente deixando escapar, assim como esse jovem. Contextualizando, no cenário de hoje, eu e você, nós somos vítimas de uma cultura consumista, de uma cultura em que as mudanças, elas acontecem bruscamente, não é nem rapidamente, bruscamente. E nós somos atingidos por isso, com vários adventos da tecnologia. E às vezes nos falta o tempo que tanto precisamos, né, para nos dedicarmos. Não falo em trabalho, em atividades da igreja, não, mas para buscar uma reflexão sobre o reino, para buscar uma reflexão sobre a minha espiritualidade, sobre as coisas de Deus, exercer a justiça, entender o caráter de Deus para a minha vida. E nós somos vítimas de tudo isso. E não temos tempo para refletir sobre o reino de Deus. Não temos tempo para refletir sobre experiências profundas com Deus, com Cristo. E que às vezes eu tenho saudade daquele encontro que eu tive com Cristo. Não sei se você já pensou nisso, mas por que algumas coisas hoje não acontecem como antes acontecia? Aquele fervor, aquela coisa, né? Eu me lembro que no meu batismo tinha 13 jovens junto comigo, um grupo bem expressivo, e só sobraram 2. E o que sobrou, a notícia que eu tenho, não está atualizada, são dados de 12 anos atrás. Ainda estava firme, ele ainda estava lá de pé, na presença de Deus. Os demais, infelizmente. E é o cuidado que devemos ter nos dias de hoje, porque nós somos confrontados, nossa fé, o nosso caráter, a nossa postura, ela é confrontada daquela porta para fora ali, diariamente. Nós somos perseguidos, sim, por valores que não são do reino e que muitas vezes nós sutilmente vamos aceitando, dando nomes diferentes, né, a tudo aquilo que desagrada a Deus. E tudo aquilo que desagrada a Deus é pecado, porque não está dentro da vontade do Senhor. Irmão, devemos buscar o reino de Deus, tendo a oração como a coisa maior, né? E a menor, a comida, a vestimenta, porque isso é acrescentado. Jesus disse: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Como bem disse um teólogo do século III, segundo e terceiro ali, chamado Orígenes, ele disse o seguinte: pedi as grandes coisas e as pequenas coisas vos serão acrescentadas. Pedi as coisas celestiais e as terrenas vos serão dadas também. Vou repetir: pedi as grandes coisas e as pequenas vos serão acrescentadas. Pedi as coisas celestiais e as terrenas vos serão dadas também. Não se preocupe. Não vos inquieteis.
vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós devemos começar a partir deste momento, agora, orando. Vamos pedir a Deus. Se não sabemos, vamos pedir para que o Espírito de Deus, Ele nos ajude, que às vezes não temos ferramentas ou não sabemos. Vamos pedir, vamos colocar diante de Deus. E para isso, irmãos, é preciso ter fé. Nós lemos aqui no boletim, no texto de 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, que diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não se esqueçam que Deus tem cuidado de vós, de nós, de mim, de você. Ah, irmão, nós precisamos orar mais, sim. E é isso que nós vamos fazer agora. E faça uma reflexão do que está tirando você fora do trilho. Eu estou fazendo a minha. É um texto que me faz refletir, me impacta, me faz tomar decisões. Então, aquilo que está saindo fora do trilho, aquilo que está saindo dos caminhos de Deus, está saindo do foco que é o reino de Deus. Faça uma reflexão sobre isso, coloca isso diante do Senhor e orem por mim também, que um esteja orando pelos outros também. Nós precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Baixe a sua cabeça e vamos mais uma vez nos dirigir ao Senhor. Ó Senhor, obrigado, Pai, mais uma vez, pela Tua mensagem lida e refletida. Que essa mensagem, Senhor, ela possa colocar em nós uma reflexão profunda daquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que é segundo a Tua vontade, e que possamos, ó Deus, obedecer o Senhor. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que tem atrapalhado, tudo aquilo que tem nos tirado dos Teus caminhos, que tem mudado o foco, mas que possamos, ó Deus, através do Teu Espírito, possamos buscar em primeiro lugar o Teu reino. É o nosso desejo, sim. É um mandamento que o Senhor coloca. Tenha misericórdia de nós, Senhor, para que nós estejamos no caminho certo e que não sejamos confundidos com outros caminhos que são apegados ao mundo terreno, mas que possamos, ó Deus, cada dia entender os valores deste reino, possamos cada dia exercer em nossas vidas, Senhor Deus, esses valores que o Senhor tem colocado nas Escrituras para nós. Abençoa esta igreja e continua com cada um aqui, ó Pai, cuidando e não permitindo. Nós sabemos da Tua soberania sobre isso, não permitindo faltar o alimento ou a vestimenta. Cuida de nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém.